Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de janeiro, hoje é segunda-feira. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, na primeira semana do tempo comum. A igreja nos convida a viver este tempo oportuno. Eu gosto sempre de brincar que de comum não tem nada. Como que um Deus tão grande, um Deus que nos ama tanto, vindo ao nosso encontro, se fazendo de nós, realizando os seus milagres, nos convidando à conversão e nos dando a graça de participar do mistério redentor para sermos família de Deus. Como isso pode ser comum? Esse tempo é um tempo para olharmos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, seus ensinamentos, seus milagres, seus passos. Que Ele nos ajude também a viver neste tempo oportuno, nesse kairos, a graça de ter um coração que se volte a Ele verdadeiramente. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de refletirmos sobre o Evangelho, hoje a liturgia também nos traz a oportunidade de refletir sobre a carta aos Hebreus, o início da carta aos Hebreus, capítulo 1 a 6. Vamos ouvir brevemente, então, esse relato. Início da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio de seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão de seu ser. Ele sustenta o universo com poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, esse pequeno trecho da carta aos Hebreus nos coloca diante de um grande mistério da nossa fé, que é o mistério da revelação divina. A revelação de Deus na história nossa, do ser humano,
cujo centro é seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, nosso Mestre e Senhor, acontece de uma forma progressiva. Como nós ouvimos, muitas vezes e de muitos modos, Deus outrora falou aos nossos pais pelos profetas. Nestes que são os últimos dias, Ele nos fala, nesses dias que são os últimos, Ele nos fala por meio de seu Filho. Então, a revelação divina, a revelação de Deus que se dá na história, ela tem o ponto mais profundo, central, mais alto. Então, quando o Filho vem revelar, vem nos dar a conhecer Deus Pai e Deus Espírito Santo, o único Deus em 3 pessoas. Antes da vinda do Filho, Deus tinha se revelado em inúmeros e pequenos grandes acontecimentos durante a história, né? Por manifestações, pelas palavras dos profetas, por sonhos, visões, então revelando-se de muitas maneiras, em sonhos, visões, experiências, epifanias da natureza e no coração dos homens. Revela-se por meio dos homens como Abraão e Moisés. A vinda de Cristo inaugura uma nova época, um novo tempo. Que tempo é este? Com ele, acabou a revelação parcial e fragmentária do Antigo Testamento. Cristo fala-nos de Deus, sendo ele mesmo Filho de Deus Pai, sendo ele Deus encarnado. A sua revelação é plena e completa. Ensina-nos que o Deus Pai é o único, mas não solitário. É perfeita a comunhão das pessoas e eterno Deus de um Filho cujo mistério se tornou presente no meio de nós até os tempos atuais, até os dias de hoje. Então nós olhamos para o autor, o estilo do autor da carta aos Hebreus, amados irmãos e irmãs, e ele escreve uma carta e coloca nela, então, no cabeçalho desta carta, amados irmãos e irmãs, uma síntese que traz traços muito importantes. O Filho é criador com o Pai, revela-o plenamente e participa de sua soberania. Nele mora o esplendor de Deus, que desse modo se torna perceptível aos homens. O templo era um símbolo desta realidade que iria se cumprir em Jesus. Verdadeiro templo, Jesus é também verdadeiro sacerdote que realiza a purificação dos pecados, se dando inteiramente em favor de cada um de nós. Pela oferta sacrificial de si mesmo, esse é o culto definitivo que abre acesso a Deus Pai, à direita de Deus Pai, do qual está sentado o seu Filho, Jesus Cristo Senhor nosso. Apesar de ter assumido a nossa natureza, Cristo é muito superior aos anjos, pois ele é Deus mesmo. Tem efetivamente uma relação de origem absolutamente única com Deus, que o constituiu primogênito de todas as criaturas, não criado, mas gerado eternamente em Deus Pai. Deu-lhe o nome acima de todo nome, Kyrios, Senhor, e Yeshua, Deus salva. Então, amados irmãos e irmãs, com esta pequena argumentação, o autor da carta aos Hebreus predita e convida os cristãos a defender a sua fé contra todas as realidades na época, sobretudo em que é escrito, diante da apostasia que muitas vezes iria acontecer diante do judaísmo, hoje, sobretudo, nós, em meio aos perigos iminentes que estão contra a fé. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de defendermos a fé. Amados irmãos e irmãs, o Salmo é o Salmo 96, que tem como resposta: adorai o Senhor Deus, vós, anjos todos. Por fim, o Evangelho. Então nós precisamos pontuar sobre a liturgia que nós estamos vivendo, a liturgia do tempo comum, que nos põe a caminho com Jesus nesta progressiva descoberta do mistério salvífico, o qual Jesus veio nos trazer.
Jesus veio nos dar. E diante desse mistério que é revelado, todos nós também, amados irmãos e irmãs, somos convidados a ir acolhendo verdadeiramente isso que o Senhor nos concede e ir vivendo a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas de Deus. Essas palavras, amados irmãos e irmãs, dentro do caminho, da linha do profeta João Batista, que convida a conversão, aonde Jesus diz: convertei-vos e credes no Evangelho, vai ser um apelo constante. O Senhor nos convida constantemente à conversão, à mudança de vida, à mudança de coração. Os gestos, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é esse convite constante para que possamos, amados irmãos e irmãs, então mudar o nosso coração. Assim os discípulos são chamados a um novo êxodo, a uma nova caminhada, ao caminho inaudito do Evangelho. Vinde comigo. É o Senhor que passa a convocar, é o Senhor que passa a chamar. A vocação desses 4 primeiros é para nós um convite oportuno de nos colocarmos a caminho com o Senhor. Que Ele nos ajude, que não tenhamos reservas de ir ao encontro do Senhor, a Ele confiar a nossa vida, o nosso coração, e que possamos suplicar constantemente que Ele nos ensine a amá-lo constantemente, com todo o nosso coração. E isso se dá sobretudo pelo mistério da encarnação. Foi possível. O Senhor tornou possível o seguimento, que nós pudéssemos conhecê-lo e amá-lo de todo o coração. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.